boa noite a todos, encarnados e desencarnados presentes. É com a satisfação que retorno a essa casa depois de bastante tempo, né? E espero, como disse o Beto, conseguir transmitir um tema que possa ser útil a todos. O tema proposto para hoje, eu tenho como uma das mais belas páginas do Evangelho de Jesus. Ele nos diz assim, no capítulo 25, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observai os pássaros no céu. E nos fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis pela posse do ouro, nem com o que achareis para comer, para o sustento de vossa vida, nem para onde tirardes roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e nem amontoam em seus celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e não fiam. Entretanto, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de assim vestir a erva rasteira dos campos, que hoje existe e de amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ao homens de pouca fé. Não vos inquieteis, porém, portanto, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque os nossos pais sabem das tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Esta passagem nós encontramos em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Essas palavras de Jesus, né, dessa forma linda, poética, mas muito pouco às vezes compreendidas, porque há necessidade, né, de termos chaves para entendermos o Evangelho, que além do fato de ter sido escrito há bastante tempo, há quase 2000 anos, também as diversas traduções nos trazem algumas dificuldades de entendimento. Também a forma como eles se relacionavam, né? A mente oriental é bem diferente de nós ocidentais. Nós temos um pensamento retilíneo. Eles não, né? Eles tinham uma forma poética de fazer e de comunicar as coisas. E por isso que nós temos, às vezes, dificuldades. E, felizmente, agora, né, com a terceira revelação, nós temos a chave para compreendermos o Evangelho. E essa chave se chama Kardec. Até existe, né, uma dissertação, né, da Universidade de São Carlos que tem este título: Jesus a porta, Kardec a chave. Porque realmente, somente com Kardec nós temos a capacidade de entender as passagens evangélicas que Jesus nos trouxe.
E Kardec começa nos explicando essas passagens da seguinte forma: essas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas, se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra. Não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse sua lei atual, não teria mais senão do que viver nem para que fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outros lugares, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então Kardec nos fala que não podemos tomar ao pé da letra. Assim como várias outras passagens evangélicas que, ser tomadas ao pé da letra, ficam bastante difíceis, né? Uma dessas que também nos pode tomar ao pé da letra é aquela que Jesus diz, né? Se o vosso olho for motivo de escândalo, arrancai e lançai para longe de ti. É melhor entrar na vida sem um dos teus olhos do que ter os dois e ser lançados ao fogo. Quer dizer, então, vamos começar a arrancar os olhos, fazer... Não vamos tomar isso ao pé da letra. Então, essa passagem aqui também de Jesus, ela precisa ser interpretada, né? O que Jesus nos convida a realizarmos? A confiarmos na providência divina. E, em outra parte, como diz Kardec, ele nos diz assim: qual o pai que o filho, pedindo um peixe, vai lhe dar uma serpente? Qual o pai que o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Se vós que sois maus, dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ou seja, Jesus está sempre nos convidando a confiarmos na paternidade divina. E fez isso de uma forma bastante incisiva, porque antigamente não tínhamos essa ideia da paternidade divina. No Antigo Testamento, era um Deus diferente, né? Era um Deus parcial, ajudava uns, castigava outros, era um Deus que era o Senhor dos exércitos, Deus que se vingava, Deus que precisava ser temido. E Jesus disse: não, Deus é um Pai de amor. E estava sempre reprisando isso e nos incentivando a que nós pudéssemos confiar nessa paternidade divina. Então, confiar na paternidade divina é aquilo que ele nos diz aqui no início, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, e onde os ladrões desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ou seja, ele nos diz para que não envidemos todos os nossos esforços naquilo que é perecível. E tudo que é material é perecível. O que não é perecível? A nossa natureza espiritual. Ou seja, então é aí que nós precisamos envidar todos os nossos esforços. É esse o tesouro do céu que ele nos diz para que nós cultivemos, porque este tesouro é imperecível. A riqueza material, nós temos um dia e no outro podemos não ter mais. Mas a riqueza moral, esta é inalienável, nunca nos será tirada. Se nós conquistarmos, né, um pontinho na escala moral, permanecerá conosco para sempre. Nós poderíamos ir acrescentando outros, mas aquele pontinho conquistado não perdemos. Por isso que Jesus disse para envidarmos esforços nisso, né? Em conquistarmos dons morais,
que são os tesouros do céu que ele nos falou. E diz mais: onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. É uma grande verdade. Porque se nós estipularmos como sendo a nossa meta de vida acumular os tesouros físicos, nós vamos envidar esforços nisso. E nós vamos nos tornar figuras caricatas, né? Como alguns aqui, né, têm a ideia já, né, por ter visto uma novela, né, que havia um senhor, né, que era bastante usurário, né, e que economizava tudo, no correio. Né, e nós todos vamos transformarmos em Nomões Correias. Né, que ele, né, não acendia uma vela para economizar. E já era riquíssimo, mas sempre querendo realizar economias. Não conseguia usufruir o que tinha, porque ele não queria gastar absolutamente nada. Ou seja, era um rico miserável. É isso que Jesus diz para não cairmos nesta armadilha. E diz: onde está o vosso tesouro, está o coração. Se nós valorizarmos excessivamente os bens materiais, nós ficaremos presos a esses bens materiais. Há uma historinha de que dois amigos, né, resolveram, juntos, na adolescência, entrarem para um mosteiro, iriam tornar-se monges. Né, e ficaram estudando naquele mosteiro durante bastante tempo. Quando estava próximo da formatura para tornarem-se monges, era a norma do mosteiro que eles deveriam sair do mosteiro e viver um tempo numa localidade, né, com as pessoas comuns, para que pudessem decidir se realmente queriam realizar os votos monásticos ou não. E os dois, quando chegou essa época, foram para a cidade, né, para conviverem com as outras pessoas. Né. Quando terminou esse tempo, né, um deles retornou ao mosteiro e disse: eu quero ser monge. O outro disse: não. Lá na cidade eu descobri que a minha vocação não é ser monge. Eu quero viver com os outros homens. E assim separaram-se, porque um ficou no mosteiro e o outro foi para a vida normal, digamos assim, na cidade. Passado muitos anos sem que eles se encontrassem, esse que ficou no mosteiro precisou realizar algumas tarefas na cidade e o monge superior designou para ele ir. Né? E sabendo que desse amigo dele que estava lá, o monge superior deu o endereço, um papelzinho: olha, e depois que realizar as tuas tarefas, tu pode visitar o teu amigo. Ele ficou contente, né? Realizou as suas tarefas e foi procurar o amigo. E surpreendeu-se, porque aquele endereço era de uma riquíssima mansão. E ele ficou: mas olha o que aconteceu, ele esqueceu tudo que nós aprendemos aqui no mosteiro, ele virou um milionário. Né? Ficou triste com o seu amigo, mas resolveu entrar para conversar. E estavam ali conversando, e o amigo mostrou para ele toda a casa. E esse monge, que tinha feito votos de pobreza, ele possuía uma sacolinha em que ele possuía uma muda de roupa íntima para troca, uma caderneta para anotações e um lápis, e um livrinho de orações. Essa era toda a sua posse. E visitando, né, a mansão, né, daí a pouco veio um empregado do dono da casa dizendo: senhor, está pegando fogo a sua casa, e o fogo começou na sala em que o senhor estava há pouco tempo. E aí ele disse: bom, tem alguém lá na sala? Não, saíram todos. Bom, vamos ligar para os bombeiros e eles virão apagar o fogo.
E o funcionário disse, mas lá naquela sala existem alguns tesouros, né, que o senhor colecionava, livros raros, né? Deixa, né? Se forem queimados, né? Desde que ninguém tenha sofrido nada, depois a gente vê. E neste momento, né, o outro, que era monge, dá-se conta que ele havia deixado a sua sacolinha lá e sai correndo para entrar na sala em chamas para apanhar a sua sacola, que tinha todas as suas posses, livrinho de orações, a caderneta, um lápis e uma muda de roupa. Quer dizer, quem é que estava com o coração preso aos bens materiais? Não era o rico, mas aquele que havia feito votos de pobreza. Aí que Jesus nos mostra, então, o quanto estava certo. Não em dizer que o rico está preso. Ele diz que onde estiver o vosso coração, onde estiver a vossa riqueza, está o vosso coração. Quer dizer, a riqueza de um, ele não estava preocupado, embora tivesse muito. O outro, mesmo tendo pouco, estava excessivamente preso àquela pouca posse que tinha. Por isso que quando nós virmos essas lições de Jesus, não vamos tomar para os outros, devemos tomar para nós mesmos. Ou seja, onde está ligado o nosso coração? Está ligado à nossa evolução espiritual? Está ligado a querermos a cada dia nos tornarmos melhores? E melhores de uma forma geral, né? Sermos melhores companheiros de trabalho, melhores com os nossos familiares, melhores com os nossos vizinhos, melhores de uma forma geral. Essa é a nossa intenção. Aí estarão então os nossos esforços e o nosso coração. Agora, se a nossa intenção é estarmos ligados, mesmo que seja, né, em poucos bens, mas aqueles poucos bens que nós temos, nós ficarmos presos a ele. Nós espíritas temos muito apreço aos livros, né? Se alguém comentar, olha, está pegando fogo lá, meus livros, vou entrar lá para resgatar meus livros. Não, os livros nós adquirimos outros. Vamos primeiro ver se ninguém poderia se machucar lá, né? Se podemos realizar algo, né, para ajudar os outros. Não preocuparmos excessivamente com as nossas posses, mesmo que sejam posses importantes. Os livros são importantes, são nossos grandes amigos, né? Mas, se foi a vontade de Deus, né, vamos confiar na providência divina. Foi isso que Jesus disse. Confiarmos. Ele continua depois nos dizendo: não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, e vosso Pai sabe que delas tende necessidades. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vão ser dadas em acréscimo. Essa sentença aqui também ela é bastante importante. Procurar primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que é o reino de Deus? É a nossa paz espiritual. Esse deve ser, então, o nosso principal tesouro. Fazermos como nos ensinou Santo Agostinho, que diz que quando ele estava encarnado, ele, antes de conciliar o sono, ele revia o seu dia, tudo que ele havia feito no seu dia, para que ele pudesse corrigir o que havia sido feito errado.
e procurar fazer melhor ainda no dia seguinte aquilo que ele tinha feito de bom. Ou seja, ter a capacidade assim de ter um bom dormir. Porque a paz de consciência é isso, é estarmos bem conosco. E, se possível, antes de dormir, podemos dizer: graças a Deus, eu não tenho hoje ninguém que possa ter tido queixas de meus procederes, porque eu procurei fazer o melhor que podia. E assim conciliar um sono tranquilo. Esse, então, é o reino de Deus dentro de nós. Foi isso que Jesus nos convidou a realizarmos. E a sua justiça. Procurarmos agir sempre de forma justa, equilibrada, em tudo. Assim, se esse for o nosso modelo de vida, o nosso objetivo de vida, nós estaremos em franco crescimento. E Jesus acrescenta: e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Isto também é singular. Porque se nós envidarmos nossos esforços nas buscas das coisas materiais, elas tornam-se fugidias, porque nós não conseguimos, mantê-las, porque nos falta a condição espiritual para isso. Quando nós adquirimos a condição espiritual, essas outras coisas que nós necessitamos serão dadas em acréscimo, até porque não precisaremos de muitas coisas. Porque nós teremos então aquilo que nos é necessário e estaremos contentes, felizes com aquilo que nos é necessário. E não ficaremos absortos em conquistar coisas que às vezes nem são necessárias. Eu tenho um aparelho celular que me é perfeitamente atende às minhas necessidades. Aí eu, conversando com o Beto puxa um ali daqueles que é um computador, tem de tudo. E eu vou ter que comprar um igual do Beto. Meu Deus, mas que celular bem lindo aquele, faz tudo. Mas eu nem sei mexer, mas eu quero. E eu vou febrilmente querer um daqueles. Me endivido, faço prestações, coisa e tal, e adquiro. Quando eu adquiro, eu vejo que eu não sei mexer. E a prestação está lá. Tem que pagar o banco, porque eu comprei em N vezes no cartão. Quer dizer, eu vou me ficar inquieto com tudo aquilo e sem necessidade. Se seguíssemos o conselho de Jesus, procurar o reino de Deus e sua justiça, eu iria pensar com justiça. Companheiro, tem daqui porque ele precisa. O seu trabalho requer um aparelho, com todas aquelas peculiaridades. Já que eu não preciso, eu só uso para passar mensagem e ligar. Para que eu quero um outro? Então, elimino as inquietações. Isso é o que Jesus nos convidou a realizar. E como nos diz Kardec, não é, portanto, um convite à passividade, o que Jesus diz, mas sim um convite à serenidade. Sermos serenos, tranquilos, procurarmos realizar aquilo que realmente é do nosso interesse. Lembrando sempre que muitas vezes até nós espíritos esquecemos um pequeno detalhe, que nós não somos um corpo que temos espírito. Nós somos espíritos que momentaneamente envergam no corpo. Então, o que é mais importante? É o ser, que é o ser espiritual. É isso que precisamos cultivar, então, e não o corpo, porque o corpo é perecível. Se o nosso interesse todo for cultivar o corpo, vamos cair em outras armadilhas, como o narcisismo, em que nos apaixonamos pelo espelho, o conto de Narciso. Isso não é bom. O bom é que nós possamos cultivar um corpo saudável.
Isso. Porque Ele é o nosso veículo para a nossa caminhada na Terra. É isso que é o nosso corpo. Veículo para a nossa jornada na Terra. Portanto, o Espírito é realmente o mais importante. E é esse que precisa ser adornado. Esse que precisa ser embelezado. Assim pensando, nós estaremos cumprindo com essa determinação de Jesus de procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o restante o Pai nos dará por acréscimo em virtude dos nossos esforços em nos melhorarmos. E nós meditarmos a respeito dessas lições e vermos o quanto nós estamos próximos ou distantes deste ideal. E assim possamos, reflexionando a cada dia, procurar nos aproximar mais deste ideal que Jesus nos projetou. Sabendo que nós não temos prazo para isso, mas quanto antes nós chegarmos, melhor será para nós. E que sempre possamos dizer, graças a Deus, hoje eu estou melhor do que ontem. Porque hoje, conhecendo um pouco mais, posso produzir melhor. Obrigado pela atenção.